Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. João 20, nós vamos ler do 19 ao 23. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Senhor, que não seja eu, mas a revelação da Tua palavra e o poder do Teu Espírito. Fala conosco, queremos ouvir a Sua voz. Amém. Vamos lá. O contexto aqui do texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre o impacto que Maria Madalena havia experimentado. O teatro revelou, nos ensinou mais um pouco e mostrou esse impacto. Muitos de vocês aqui, as lágrimas rolaram. Depois nós viemos aqui na oração, fizemos o apelo, vidas se converteram. É o impacto da experiência com Deus. Todas as vezes que a gente tem esse impacto com o céu, a gente fica perplexo. Pastor Lima veio aqui no momento da contribuição e fez uma exposição dos últimos dias e momentos de Jesus. Fala inclusive de atitudes de Maria Madalena, e nós precisamos entender que na Bíblia nada acontece por um acaso. Essa Madalena não aparece do nada ali não, ai Deus, não, ela já vem de uma experiência. Ela havia tomado uma decisão de mudança de vida, de renúncia, para poder experimentar tudo que Deus tinha para ela. Já pensou uma mulher pegar aproximadamente nos dias de hoje $10 mil, que os estudiosos dizem que é o que ela tinha no bolso? Interessante que era dinheiro do seu trabalho, e o trabalho dela era prostituição. Ela pegar todo esse valor e comprar tudo em mirra, e o Judas ainda entra em cena dizendo: por que não pegou esse dinheiro e não deu para os pobres? É a mesma conversa que muitos de vocês aqui às vezes têm. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que não é desse jeito? Olha o que Jesus respondeu para Judas: os pobres sempre estarão no meio de vós. Quer dizer, sempre haverá tempo e oportunidade para vocês fazer o social. É melhor dar do que receber. Cuidar de pessoas é o caráter e a missão de vocês. Aí ele diz assim: mas eu só me faço pobre. Eu estou indo, eu estou voltando. Essa mulher está fazendo um grande investimento. Alguns historiadores vão dizer que é essa mirra que ela banha o corpo de Jesus, que vai
sustentar o corpo dele por 3 dias até a ressurreição. É como se ela estivesse embalsamando ele para a ressurreição. Interessante que não foi a mãe de Jesus, não foi o José, o pai de Jesus, não foi o Pedro, não foi o Tiago, não foi o João, os 3 discípulos de ponta, não foi o André, o Bartolomeu e até os 12, não foram os 70, não foram os 120, não foi a multidão. Esse é o poder de uma oferta, não por causa do dinheiro, mas por causa do coração, do amor ao Senhor. E agora ele ressuscita e aparece para ela, irmãos. Isso transcende, nós não conseguimos dimensionar a grandeza disso. As crianças tentaram apresentar aqui para nós. Eu passei agora numa cidade, aliás, eu fui em Maringá visitar um amigo essa semana, e aí numa praça, a igreja católica estava promovendo um teatro muito lindo, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se eu já vi na minha vida um negócio tão extraordinário como a igreja católica em Maringá fez, sobre a Páscoa, a ressurreição. E por mais que ali tinha profissionais, ontem o Jornal Nacional, antes de ontem, falou da igreja da cidade, que é uma das maiores igrejas do Brasil, pastoreada pelo pastor Carlito Paz, é uma igreja batista. Falou, 50.000 pessoas vão passar pelo teatro, caravanas até de fora do Brasil vêm para assistir o teatro na igreja batista, comporta 5.000 pessoas, profissionais, atores, trabalhando. Em Maringá, as crianças aqui, mesmo assim, nós não conseguimos contar na íntegra. O Lima é pastor, é um estudioso da palavra, fez teologia e é um pregador do evangelho. Por mais que eu admiro ele tem todo esse jeito legal dele, engraçado, até tirou onda aí com as mulheres brincando, né? E aí se arrumou confusão com algumas, e depois você conserta, né? Ele veio aqui, ninguém, irmãos, não tem um bispo, não tem um reverendo, não tem um papa, não tem um apóstolo, não tem um pregador, não tem um homem nessa terra capaz de narrar essa experiência tão gloriosa. Não tem. Mas o impacto que isso causa, e por mais que um líder, por mais que um religioso, por mais que um pregador, por mais que um cantor, por mais que uma peça teatral, por mais que um ator renomado, por mais que Mel Gibson não tenha conseguido gerar esse impacto através do filme Jesus, tem uma pessoa poderosa, e esse convence o homem do pecado e da justiça, e ele está dentro de você, está sobre você, está no nosso meio, e o nome dele é Espírito Santo. Ele é capaz de gerar este impacto, e Maria Madalena foi impactada com a glória, o sepulcro vazio. 2011 eu fui pela primeira vez em Israel, eu fui no Mar da Galileia, lembrar da experiência dos apóstolos, comi um peixe na saída chamado peixe de Pedro. Eu fui lá no tanque de Betesda, o pessoal joga moedinha pedindo milagre e até pagando promessa, e ali se conta a história daquele cego que foi curado, daquele paralítico que foi curado. O tanque de Siloé. Eu fui em lugares extraordinários, mas não tem um lugar mais poderoso em Israel de se visitar, é quando você chega lá no Gólgota, lá no Monte Caveira, quando você vai lá naquela região e você entra naquele sepulcro. É por isso que as religiões se rendem e se prostram. Allan Kardec tem o seu valor, é o Deus dos espíritas. O Buda tem o seu valor, é o Deus dos budistas. E aqui nós poderíamos falar de Maomé, o Deus dos muçulmanos.
e cada um tem o seu valor, e cada um tem a sua história. Nós poderíamos falar de Confúcio, mas eu quero dizer para vocês, nenhum desses venceu a própria morte. Jesus ressuscitou, o nosso Redentor vive, Ele foi, Ele é, Ele sempre será. Apocalipse diz que nas suas coxas, de um lado está escrito Rei dos Reis, e do outro lado Senhor dos Senhores. Seja bem-vindo à Páscoa, seja bem-vindo à glória de Deus, seja bem-vindo ao Deus que ao terceiro dia ressuscitou. Tem até uma história, né, que, vamos ver se eu me lembro dela. Tem uma história que diz assim, que o ferro disse assim: eu sou o poderoso. Mas aí vem o fogo e consumiu o ferro. E o fogo disse: eu que sou o poderoso. Vem a água e traga o fogo. E a água diz: eu sou a poderosa. Mas vem a terra e suga a água. E a terra diz assim: eu sou a poderosa. Mas aí vem o sol e racha a terra, e o sol diz: eu sou o poderoso. Mas vem as nuvens, e as nuvens tapam o sol, e as nuvens diz: eu sou a poderosa. Mas vem o vento, espalha a nuvem, e o vento diz: eu sou o poderoso. Vem a montanha e para o vento, e a montanha diz: eu é que sou a poderosa. Mas vem o homem e derruba a montanha, e às vezes pela fé o homem move as montanhas e vence as montanhas. Vem a morte e traga o homem, e a morte diz: eu sou a poderosa. Vem o diabo através da morte e diz: acabou, eu venci. Mas de repente vem o filho do carpinteiro, vem o filho de Maria, vem o ressurreto todo-poderoso, vence a morte. É por isso que Davi vai dizer: ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o pai da eternidade, ele é o Deus forte. A ele toda a honra, a ele toda a glória. Só ele venceu a morte. Esse Jesus é poderoso. A Madalena sai correndo e chega na casa e conta para eles o que havia acontecido, sai de cena, e o texto que eu li com vocês começa dizendo que Jesus chega na casa. Outro dia nós vamos falar sobre Judas e Tomé, porque nenhum dos dois estavam ali quando ele chegou. Um, porque se perdeu na sua própria ganância, e olha que aonde ele foi negociar o corpo de Jesus, a vida de Jesus, eles ainda disseram: o que nós temos a ver com isso? Nós não fomos atrás de você, nós estamos cuidando da nossa vida, quem veio negociar foi você, então vá e resolva essa parada. Ele ainda, além do céu dar uma oportunidade, os homens disseram para ele: quem tem que resolver isso é você, vai lá e arruma a casa. Era tão fácil. Meu Senhor, me perdoa. Lá também não estava Tomé naquela hora, porque a incredulidade, essas pessoas desconectadas, elas têm dificuldade de viver os grandes momentos da história. Jesus entra e eles estão ali, e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. O que isso gerou na vida daqueles homens? O poder da ressurreição. Primeiro, a primeira experiência que eles tiveram foi a restituição da paz. Olha para quem está do teu lado e diga assim: a restituição da tua paz.
a partir de hoje, saia daqui de cabeça levantada e nunca mais viva dessa forma, dizendo o que eu vou fazer da minha vida, como que vai ser o amanhã, como que vai ser o seu amanhã. Não vai faltar o pão na sua mesa. Ah, pastor, mas eu estou sem paz. Sabe por que você está sem paz? Porque você condicionou e acreditou que a paz é uma obra no estereótipo, é uma obra do lado de fora. Quer dizer, eu tenho o carro do jeito que eu queria, eu estou em paz. A minha mulher fez o que eu queria, eu estou em paz. O meu patrão deu o que eu queria, eu estou em paz. Na igreja cantou o hino que eu queria, eu estou em paz. Ah, fazem o que eu estou afim que fazem, então eu estou em paz. Eu dormi, acordei, eu tenho dinheiro na poupança, eu estou em paz. Paz nunca foi do lado de fora. Do lado de fora, Jesus disse, é espada, é guerra, é suor, é trabalho, é implantação do reino. A paz é uma obra do lado de dentro. É por isso que quando eu digo assim, paz seja contigo, eu não estou falando do que está do lado de fora. Do lado de fora é guerra, é confusão, é inveja, é briga, é contenda, é um querendo ser melhor do que o outro. Mas quando eu digo paz seja contigo, eu estou dizendo, a paz que está aqui dentro de mim é a paz que entra dentro de você. Vença todo medo definitivamente nesta manhã e viva os melhores dias da sua história. A ressurreição e a Páscoa têm esse poder de restituir a paz. É a primeira coisa que Jesus fez. Por quê? O texto vai dizer que eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Pedro se escondeu. Eles estavam com medo, vão nos matar também. E aí Jesus entra e restitui a paz. Nós somos uma geração que também estamos com medo. Estamos com medo do amanhã, estamos com medo da inflação, estamos com medo da alta ou da baixa do dólar, estamos com medo do preço do petróleo, estamos com medo das doenças que a cada dia aumentam mais, estamos com medo das catástrofes. A gente está lá naqueles vídeos da internet, e aí a gente vê as melhores cidades para se morar no Brasil, aí a gente vê lá, Londrina está no meio, dali a pouco vem um outro vídeo e diz assim, grandes catástrofes, os cientistas dizem que vão acontecer no Brasil. E aí esses dias tinha lá as 10 cidades que vai receber o impacto. E aí de repente eu estou ouvindo lá, Londrina para o meio. Falei, meu Deus do céu. Irmão, só tem uma forma de você viver em paz. É quando você tem o poder de Cristo na tua vida. É quando você caminha no poder da ressurreição. Pode estar uma confusão do lado de fora, mas do lado de dentro eu estou em paz. Todos os homens e mulheres que tiveram essa experiência da ressurreição do lado de dentro, a sua humanidade às vezes faz tremer na base, mas lá no fundo, é como eu de madrugada orando e dizendo, Senhor, tem momentos que não são fáceis, mas na história da minha vida, que vou completar 50, também nunca foi difícil, porque para ti nada será impossível. Aonde a minha mão não chega, as tuas mãos chegará. Toca em quem está do teu lado e diga para ele, toda tribulação, toda perturbação, toda angústia, todo medo, sai agora no nome de Jesus. Seja livre, seja liberto. A tua mente, o teu pensamento, o teu coração, a tua casa, a tua vida, a tua estrutura, as tuas finanças, a tua saúde está debaixo da paz, que diz a Bíblia que excede todo entendimento. Me lembro que eu ainda jogando futebol profissional me converti a Cristo, e aí volto para Cambé e estou na Avenida José Afonso dos Santos, e aí vem um amigo meu de escola que era o Ranzinha, lá naquele Santa Amaro, todo mundo tem apelido. O meu ficou Ricardinho, e vem o Ranzinha de lá. Lembra do Ranzinha? Você lembra. Qual que era o teu apelido lá? Filho do Juiz. Um apelido bom, né? Filho do Juiz. Oh. Era o árbitro lá, né? Falar nisso, teu pai apanhou várias vezes naquele campo lá, hein? Apitando, hein? Meu Deus. Tio Mauro é uma bênção, né? E lá vai eu descendo, e vem o Ranzinha subindo. Ele tinha se convertido na igreja O Brasil para Cristo. Mas pensa numa vida torta, e a minha não era diferente. Um torto descendo, o outro torto subindo, e a gente se encontra.
Então, quando duas pessoas que estavam longe e agora estão perto de Jesus, estão num processo de transformação, se encontram, qual é a melhor palavra para se dar um para o outro? Qual que é a melhor palavra, gente? Antigamente a gente ia dizer, e daí, Ranzinha, como é que tá as coisas? E aí, Ricardinho, como é que tá as coisas? A gente já ia querer saber como que estão as coisas, mas agora que a gente se converteu a Cristo, a preocupação não é mais as coisas, a palavra e o assunto é a paz. Isso é sobrenatural. E aí ele religioso, aquela experiência, ele olha para mim e diz assim: de onde vem essa paz? Eu cheguei a tremer. Aí eu peguei na mão dele, apertei e falei: do Satanás que não é. Porque só tem um, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aí eu disse para ele, porque o que ele queria? Na igreja deles, eles saudam, por exemplo, no meio do movimento carismático da igreja católica, é paz de Cristo. O Silas Malafaia, na Assembleia Vitória em Cristo, também é paz de Cristo. Na Batista é graça e paz. Mas lá na Brasil para Cristo é paz do Senhor. Na Quadrangular a gente decidiu seguir o ritmo de Cristo. Paz seja contigo, paz seja convosco. Mas descobriram que para encurtar o caminho, para ser prático e sair dessa burocracia, quando a gente diz a paz é o suficiente. E aí ele falou, tem que ser a paz do Senhor. E aí eu falei para ele, só se foi o Lázaro. Aí ele ficou me olhando, porque ele tinha se convertido, eu já tinha escrito a Bíblia num caderno. E a paz do Senhor não tem nenhum versículo que está escrito. Assim, a paz do Senhor, não tem. Aí eu disse assim para ele, assim, eu falei, só se foi o Lázaro, quando Jesus quando ele tirou a atadura, ele ficou com as mãos livres, né? E Jesus olhou para ele e falou, a paz do Senhor, irmão. Só se foi ali. Aí eu brinquei com ele, falei, ô Ranzinha, deixa de bobeira. Se é paz do Senhor, se é graça e paz, se é paz de Cristo, se é paz seja contigo, aleluia, só Ele pode dar a paz. Então se eu estou dizendo a paz, é porque tem que ser de Cristo, que essa paz entre na tua mente apavorada, que essa paz entre no seu coração. Você que está acamado num quarto, talvez dentro de um presídio, talvez você está desesperado, talvez tentando se matar, talvez você está no quarto, talvez você está aí na UTI, aí alguém colocou você para me ouvir. Eu quero te dizer, só Cristo é a solução, só Ele é a paz. Receba essa paz, seja liberto do espírito de morte, do espírito de suicídio, e venha para a maravilhosa graça chamada Jesus Cristo. Número 2, olha só, número 2, essa experiência deles restituiu a alegria. Porque pensa num povo triste, abatido e trancado dentro de um quarto, não tinha sorriso, era aqueles rostinhos de maracujá murcho de gaveta. Porque o poder da morte faz isso. Uma pessoa morta na fé, morta no casamento, morta no mundo dos negócios, morta no seu autoestima. Uma pessoa que não vive de verdade não tem alegria. Agora, quando a gente experimenta o poder da Páscoa, o poder da ressurreição, olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O mundo prega felicidade, você casa para ser feliz. Nos 31.173 versículos da Bíblia não tem o conceito felicidade, porque a Bíblia não trata desse mover como uma obra do lado de fora. Se você depender dos acontecimentos do lado de fora, você vai viver triste.
O senhor tem um comércio. Aí você vai lá para o teu comércio e diz assim: hoje eu vou vender 30 mil. Aí chega 6 da tarde, você diz: vendi 4. Aí se você não tem essa paz e não vive nessa alegria, você vai embora triste, se machuca, não convive com a tua família, por causa daqueles 26 mil que você não conseguiu vender. Mas se você tem uma alegria, de verdade, é como Abacuque: aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, não é isso? É o que Paulo vai dizer depois, é o que Abacuque disse antes: todavia eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aí quando chega no outro dia a tua alegria, aí você achou que ia vender 10, você vendeu 14, aí dali a pouco está terminando o mês, você fala: foi muito melhor do que eu imaginava. Sabe por quê? O reino de Deus não é de um dia para o outro, o reino de Deus é uma construção. Paulo vai dizer que é de glória em glória. Eu venho como teu pastor e como teu profeta dizer nesta hora: toda a tristeza que está aqui no seio desta igreja, escute, pastores, escute, isso aqui é profético, isso aqui é profético. Tem um espírito de tristeza rondando essa igreja, tem uma ação do diabo trabalhando contra esta igreja para gerar essa tristeza, querendo me matar, querendo te matar. Mas no nome de Jesus, Satanás, você veio por um caminho, diz a Bíblia, você vai ter que fugir por 7 caminhos. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a celebração. Uma igreja alegre, uma igreja contagiante, uma igreja vibrante, uma igreja do glória, do aleluia, do sorriso no rosto. Não porque vive de aparência, mas porque crê que o Redentor vive. Jesus restitui a alegria deles. Aquela tristeza vai embora. O mestre chegou. Interessante, irmãos, que quando isso acontece, a Bíblia vai dizer que eles, sabendo que agora era o Senhor que havia ressuscitado, eles ficaram alegres. A ausência de Cristo é tristeza, não é ausência de dinheiro, não é ausência de fama. Vocês perceberam aí o sofrimento de gente famosa? Ontem tinha uma famosa nesse feriado, sendo ovacionada no aeroporto, e ela com o celular dela fazendo de conta que ela estava conversando com alguém, para ninguém pedir autógrafo, porque chega um momento que o ser humano nenhum aguenta essa bajulação. Chega uma hora que ninguém está afim disso. Esses dias, eu não sei se você viu, perguntaram lá para o Neymar o que ele comia, e aí ele falou assim: o que eu mais gosto é o feijão e arroz, e socar farinha para o meio e fazer aquele mexidão. A vida com Cristo, ela tem o verdadeiro sentido. Terceira experiência que causou a ressurreição de Jesus naquele dia foi a restituição da missão. Porque aquele povo está dentro da casa, e se nós só ficarmos aqui dentro da casa, nós estamos aqui, é uma aglomeração de cristão e de crente, e talvez nós vamos até perder tempo, porque nós vamos ficar nas nossas vaidades e nas nossas preferências, nos nossos gostos, e querendo fazer disso aqui um culto para nós. A casa tem poder e Jesus tem prazer de vir na casa, mas depois que ele entra na casa, ele espalha de 2 em 2, ele espalha de família em família, para voltar para as suas casas, para voltar para as suas ruas, para voltar para os seus prédios, para as suas comunidades, para os seus familiares, e dizer: ele venceu a morte, Jesus ressuscitou. Qual seria a mensagem que eles poderiam pregar? Não tinha ânimo para falar, mas agora Jesus ressuscitou. E o texto bíblico, irmãos, é tremendo. Ele diz assim, ó: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Você não pode ficar aqui acreditando que eu sou pregador e eu sou missionário. Não, eu sou uma resposta de Deus para a tua vida. Deus me usa, eu sou só um facilitador, no máximo um mentor. Agora o Espírito Santo mora dentro de você. Saia daqui hoje, vá lá para o teu pai, para a tua tia, para a tua família, vá para os teus amigos e conte para eles o poder da ressurreição, o poder do Cordeiro Pascual, o poder daquele que tira o pecado do mundo. Restituiu a paz, restituiu a alegria.
agora restituiu a missão. Vão. Assim como o Pai me trouxe, eu vou voltar para Ele. Agora vocês que vão fazer a obra, vão pregar o Evangelho, vão ganhar almas, vão estabelecer o reino. A quarta experiência que eles tiveram foi a restituição da presença. Porque não é apenas a presença de Jesus ali com eles, mas é a presença de Jesus dentro deles. Isso é fenomenal, irmãos. Isso é fenomenal. Olha o que está escrito em João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Quer dizer, eu estou nele e ele está em mim. Olha para quem está do teu lado e diga isso bem forte para ele. Eu estou nele e ele está em mim. Diga para ele aí, eu estou nele e ele está em mim. Olha que forte isso. Vem cá, Lima. Fica um pouco longe. Vai ver, está com mau hálito. Jesus chega. Paz seja convosco, meu Deus. Todo aquele medo vai embora. E agora a paz reina. Na sequência, eles percebem que é Jesus que está ali. E a Bíblia diz que eles se alegram com aquilo, a alegria volta. Aí ele diz assim, olha, assim como o Pai me enviou, e eu estou aqui para cumprir a missão, eu falei que eu ia ressuscitar, e eu estou aqui. Ele estava dizendo que Jeremias havia profetizado 1:12, ele vela para cumprir com a sua palavra, o que ele promete ele cumpre. É por isso que nenhuma promessa ficou escondida de Deus. Deus sabe o que foi falado, Deus sabe o que ele te prometeu, ele sabe o que ele falou na sua palavra, vai se cumprir. Desistir jamais. Já pensou? Assim como eu estou aqui fazendo a obra, eu vou voltar para o Pai. Foram mais 8 dias, né? 40 dias. Não, mas tem 8 dias ali no texto, de uma experiência, eu já vou ali para o texto. E aí ele diz, olha, eu vou voltar para o Pai, e vocês vão dar continuidade. João 14 diz assim, aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz, e farão maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. É o poder do Espírito Santo. E aí nessa hora, ele soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo. Espírito Santo entra e invade a vida dos apóstolos. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. A única forma de você vencer toda a vaidade, vencer toda a carnalidade, vencer todo o pecado, toda a promiscuidade, e eu poderia aqui dar uma lista de coisa errada, da nossa ruindade, da nossa maldade, só tem uma forma de você ficar de pé, é dessa forma, ó, recebei o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo no teu quarto, na tua casa, na tua cozinha, no teu trabalho, no teu casamento, nos teus filhos, no teu corpo, na tua saúde, nas tuas finanças. Recebei o Espírito Santo, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Sopra Espírito, vamos Paula, sopra Espírito, receba o Espírito Santo, receba o poder da ressurreição, receba a regeneração, receba a restituição, receba o poder. Oh, Yamaya comandaraba camandaraba, remandou biandou yocomanda camachoa. Vento do Espírito, vento do Espírito, vento do Espírito. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vento do Espírito, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo.
Receba o Espírito Santo. Em quinto lugar, para mim terminar, escute isso, estou terminando. A quinta experiência foi a restituição da eternidade. Pastor, onde o senhor encontrou isso? Ele disse: aqueles a quem perdoardes será perdoados, mas eis que os que reter o pecado, o perdão será retido. Eu quero dizer que a palavra-chave para a grande mensagem dos apóstolos seria perdão. Receba perdão nesta manhã. Receba cura nesta manhã do trauma, da culpa, do pecado. Receba perdão, restituição na tua alma, restituição no teu espírito. Receba perdão. Ele ressuscitou. Se coloca em pé nesta hora. Você vai sair daqui para perdoar e para ser perdoado. Você está sendo perdoado para você perdoar.